Olá, povo de Deus, aqui quem fala é o pastor Armando Júnior e estamos aqui iniciando um projeto que estaremos trazendo a palavra de Deus diariamente nesse canal para a edificação da sua vida. E já quero aqui iniciar esse projeto trazendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 30, que está escrito assim: E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. A Bíblia fala que Jacó, ele viveu em Padã Arã por cerca de 20 anos. E a palavra vai nos ensinar que depois de 20 anos, Deus, ele fala com Jacó para retornar para a terra dos seus pais. A Bíblia vai nos ensinar que Jacó vai pegar as suas esposas, as suas concubinas, os seus filhos, toda a sua fazenda e vai voltar, fazer o caminho de volta para a terra dos seus pais. A palavra vai nos ensinar que Jacó vai chegar em um lugar chamado Val de Jaboque. E neste lugar, a Bíblia fala que Jacó, ele passa toda a sua fazenda, a sua família, ele faz atravessar o ribeiro. E Jacó ficou sozinho no Val de Jaboque. Quando a Bíblia fala que Jacó ficou sozinho no Val de Jaboque, está querendo dizer que ele ficou sozinho sem a sua família, pois naquela época era improvável que um senhor ficasse sem os seus servos. E a palavra vai nos ensinar que Jacó estava ali acampado, quem sabe ele com alguns servos, quando ele olha e vê um homem diferente que chama a atenção dele. A Bíblia fala que Jacó olhou e viu um ser semelhante a um homem. E ele se aproximou desse ser. E quando ele se aproxima desse ser, ele entende que esse ser que estava diante dele era um ser divino. Porque Jacó, ele vai pedir para que esse ser viesse o abençoar. A palavra vai nos ensinar que Jacó vai travar uma luta com este ser. E a luta que Jacó travou não é a luta a qual eu e você estamos acostumados a ver. Não foi uma luta de soco, pontapé, não. A luta que Jacó travou foi uma luta que os chefes de tribos travavam naquela época. Eles faziam um círculo no chão e os chefes de tribos entravam para dentro desse círculo, colocavam a mão um no ombro do outro e ficavam medindo força para ver que aquele que saísse do círculo perdia a luta. Jacó então travou a luta dele com esse ser semelhante a um homem que ele entendeu que era um ser divino. E a Bíblia fala que esse ser entendeu que Jacó estava prevalecendo e ele vai tocar na coxa de Jacó. Ele vai ferir Jacó. A Bíblia fala que Jacó foi ferido por esse ser, mas Jacó não parou de lutar. Isso mesmo. É isso que eu estou querendo dizer para você. Que Jacó foi ferido no meio da luta, mas ele não parou de lutar. Eu vou aprender com Jacó que mesmo que eu esteja ferido, porque os ferimentos nós só adquirimos no meio da luta. Quando eu e você estamos passando por luta, tenha certeza que no meio da luta nós seremos feridos. Mas mesmo ferido, não devemos parar de lutar. Aí quem sabe que você que está assistindo esse vídeo se encontra ferido ou ferida por alguma circunstância da vida, pela luta que você está atravessando, e você está pensando em desistir. Mas Deus manda te dizer a seguinte coisa: mesmo que você esteja ferido, mesmo que você esteja ferida, não é para você parar de lutar. Enquanto o milagre não acontecer, não pare de lutar. Enquanto o sobrenatural não acontecer, não pare de lutar. Enquanto a salvação não entrar na sua casa, não pare de lutar. Mesmo que você esteja ferido, não pare de lutar. E Jacó estava ferido, mas não parou de lutar. E a Bíblia fala que Jacó lutou a noite toda. Jacó lutou aquela madrugada toda, lutou até amanhecer. Se Jacó lutou a madrugada toda, significa que ele ficou cansado, exausto, porém ele não parou de lutar. Agora Jacó está ferido, cansado, exausto, mas continuou lutando. E quem sabe você está assim desse jeito, quem sabe você está cansada, está cansado, quem sabe a circunstância que você está vivendo está te levando à exaustão. Quem sabe você está pensando em desistir da sua família, da sua vida profissional, do seu sonho, dos seus projetos, da sua vida ministerial, porque você se encontra
cansado, porque você se encontra cansada. Mas tem algo para te falar da parte de Deus. Mesmo que você esteja cansado, não é para você parar de lutar. Mesmo que você esteja cansada, mulher, não é para você parar de lutar pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua família. Mesmo que você esteja cansado, homem, não é para você parar de lutar pelos seus sonhos e pelos seus projetos. Jacó continuou lutando. E a Bíblia fala que no meio daquela luta vai haver um diálogo entre Jacó e aquele ser. Porque aquele ser vai perguntar para Jacó, qual é o seu nome? E Jacó informa o nome dele, meu nome é Jacó. E ele vai dizer, a partir de hoje não vai se chamar mais Jacó, mas sim Israel. Esse ser trocou o nome de Jacó. E naquela época, eu e você vamos ver que, por muitas vezes, homens e mulheres tiveram seus nomes trocados. Eu vou trazer aqui o exemplo de Abraão e de Sara. Abraão e Sara tiveram seus nomes trocados. E quando o nome deles era trocados, conforme o nome deles foram trocados por Deus, significava que Deus estava mudando a história. Deus mudava o nome para poder mudar a história. Jacó teve o nome dele trocado. E por que Jacó teve o nome dele trocado? Porque Deus estava mudando a história de Jacó. Entenda que em Abraão, Deus ele vai acrescentar uma letra que estava faltando. Em Sara ele vai tirar, porque Sara chamava Sarai. E Deus ele agiu desse jeito. Deus agiu de uma maneira sutil na troca do nome de Abraão e na troca do nome de Sara. Tirou o que estava faltando e acrescentou, tirou o que estava em excesso e acrescentou o que estava faltando. Mas com Jacó, Deus foi mais radical. Com Jacó, Deus mudou o nome dele de maneira literal. E eu vou entender que na vida de algumas pessoas, Deus age de maneira sutil. Mas na vida de outras, ele tem que agir de uma maneira radical. Quem sabe na sua vida, mãe, Deus foi sutil. Deus somente tirou o que estava em excesso e acrescentou o que estava faltando, foi suficiente para poder mudar a sua vida. Mas na vida do seu filho, Deus vai agir de uma maneira radical. Eu tenho algo para liberar, uma palavra profética para liberar sobre a sua vida, e a palavra profética é: Deus vai radicalizar na vida dos seus. Deus vai radicalizar na vida da sua família. Aqueles que ainda não servem o Senhor, Deus vai radicalizar na vida deles. E por esses dias você vai ver que a salvação vai alcançar toda a sua família, vai alcançar toda a sua casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus então muda o nome de Jacó. E Jacó vai perguntar o nome daquele ser. Me diga o seu nome. Aí ele fala para Jacó, por que pergunta pelo meu nome? Mas entenda que a Bíblia fala que ele falou isso para Jacó, mas ele não falou para Jacó o nome dele. E a Bíblia fala que ele vai abençoar Jacó ali. E aonde Jacó foi abençoado? Jacó foi abençoado ali. Ali aonde? No Val de Jaboque, aonde ele estava lutando. Jacó foi abençoado, foi no lugar que ele estava lutando. Foi no lugar da luta dele que ele foi abençoado. E é isso que eu quero falar para você. Deus não vai tirar você no lugar da sua luta, mas ser no lugar da sua luta que ele vai te abençoar. A bênção de Deus vai alcançar você aonde você está passando por esta luta. Quem sabe aí no seu ambiente de trabalho, quem sabe é onde você mora, na sua vizinhança, na sua casa. Eu não sei qual é o ambiente que você está passando por uma luta, mas eu só sei de uma coisa, que é no lugar da sua luta que vai ser o lugar da sua bênção. Deus não vai te tirar, mas vai te abençoar no lugar da sua luta. Observa que o ser não conta para Jacó o nome dele. Mas se eu e você percorrer a Bíblia Sagrada, vamos ver que esse ser que se apresentou para Jacó vai se apresentar para um homem chamado Manoá. A Bíblia fala que esse ser parece para a esposa de Manoá, primeiramente. E fala para ela que ela seria mãe. E a Bíblia fala que a esposa de Manoá corre até Manoá e conta o que aconteceu. Que ela se deparou com um homem, mas esse homem era diferente, tinha um semblante diferente. E esse homem falou para ela que ela iria ser mãe. A esposa de Manoá era estéril. E para você que não sabe, Manoá foi pai de Sansão. E a Bíblia fala que Manoá vai orar e no dia seguinte o mesmo ser volta. E ele se apresenta para a esposa de Manoá. E a mulher de Manoá corre e chama ele. E ele vai até esse ser. E tudo que ele tinha contado para a esposa de Manoá também conta para Manoá. E fala que ele teria um filho que seria nazireu e que era para colocar o nome dele de Sansão. A Bíblia fala que Manoá pergunta para esse ser, me diga, me conta o seu nome.
Esse ser fala para Manoá: por que você pergunta o meu nome, se o meu nome é maravilhoso? Observa que Manoá, ele vai ouvir o nome desse ser. Esse ser fala para Manoá o nome dele. E o nome desse ser que se apresentou para Manoá, que é o mesmo ser que se apresentou para Jacó, é maravilhoso. A Bíblia vai ensinar para mim e para você, no livro de Isaías, que um dos nomes atribuído ao Messias que estava por vir naquela época é maravilhoso. Entenda uma coisa: somente o maravilhoso pode fazer coisas maravilhosas. Ele operou maravilhas ali diante de Manoá e a esposa dele. Ele operou maravilhas ali no Val de Jaboque, onde estava Jacó. E ele quer operar maravilhas também na sua vida. Porque o maravilhoso faz coisas maravilhosas. Entenda uma coisa: não era anjo que estava se apresentando para Jacó. Porque anjo não pode mudar a vida do homem e nem pode fazer coisas maravilhosas. Só quem pode mudar a vida do homem e fazer coisas maravilhosas acontecer na vida dele se chama Jesus de Nazaré. Jesus se manifestou no Antigo Testamento, se manifestou no Novo Testamento e ele continua se manifestando até o dia de hoje. E ele vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, e coisas maravilhosas irão acontecer. Toma posse dessa palavra profética. A Bíblia fala que Jacó então foi abençoado ali. E Jacó vai dizer algo interessante. Ele vai falar: eu vi Deus face a face. Ele muda o nome de lugar. Ele mudou o nome daquele lugar de Val de Jaboque para Peniel. E eu quero te falar algo aqui profético. Deus não muda a história de lugares. Deus muda a história de pessoas, para que as pessoas venham mudar a história dos lugares. Deus muda a história das pessoas, e as pessoas que tiveram a sua história mudada por Deus, ela muda o ambiente a qual ela se encontra. E Deus, ele está mudando a sua vida, para você mudar a história de muitos lugares no qual você irá colocar a planta dos seus pés. O ambiente que você se encontra irá sofrer uma transformação por causa da transformação que Deus está fazendo na sua vida. Deus está mudando a sua vida, a sua história, para você mudar a história de ambientes. E Jacó mudou o nome daquele lugar. Chamou de Val de Jaboque para Peniel. Ele vai dizer: a partir de hoje esse lugar vai chamar Peniel, porque eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Essa era a bênção que Jacó estava querendo alcançar. Jacó aparentemente era um homem que tinha tudo. Jacó tinha riqueza, tinha fama. Jacó tinha 12 filhos. Jacó aparentemente tinha tudo. Jacó tinha 2 esposas, concubinas, muitos servos. Era um homem que tinha poder. Mas Jacó sabia que estava faltando algo na vida dele. E era em busca dessa bênção que ele estava. E que bênção era essa que Jacó queria alcançar? A salvação da alma dele. Porque ele vai dizer: eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Esta é a maior bênção que o homem pode alcançar para a sua vida. A maior bênção que o homem pode alcançar para a sua vida não é ter um carro importado, não é ter a conta bancária gorda, não é morar numa mansão. A maior bênção que o homem pode alcançar para a sua vida, que o ser humano pode alcançar para a sua vida, se chama salvação da sua alma. E eu tenho algo para dizer para você que ainda não tem a sua alma salva. Jesus de Nazaré, ele quer salvar a sua alma. Ele quer te salvar. Salvar você, salvar sua casa, salvar sua família. Jesus de Nazaré quer que você alcance essa bênção que Jacó alcançou, que foi a salvação da alma dele. Essa palavra, que ela possa ir de encontro ao seu coração. Que Deus possa falar contigo de uma maneira poderosa. E que ela possa encontrar morada no seu coração. Agora eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado por essa oportunidade de estar falando, Senhor, da sua palavra. De estar falando, Senhor amado, sobre os seus feitos. De estar falando, meu Senhor amado, sobre aquilo que o Senhor realizou e continua realizando. Pai, eu te peço que as pessoas que estiverem, Senhor amado, assistindo esse vídeo sejam alcançadas por Ti. Eu não sei o que o meu irmão está passando e a minha irmã está passando, mas o Senhor bem sabe. E que o Senhor possa, Deus amado, ir ao encontro da necessidade de cada um, Senhor. E que o Senhor possa glorificar o Teu santo nome em todas as áreas da vida do seu filho e da sua filha. Pai, aquele que ainda não é salvo, que o Senhor possa alcançar com a salvação, transformar a vida dele, Senhor. Deus, que o Senhor possa impactar a vida desse homem e dessa mulher neste momento. E que o Senhor possa, Deus amado, preservar ele e preservar essa moça, Senhor amado, na sua presença. Deus, eu te peço, meu Senhor amado, que o Senhor possa continuar cuidando de nós. É que eu te peço e agradeço
em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até a próxima. Fique com Deus.